Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez para fazermos um breve estudo bíblico, tomando alguns minutos, né? Nós gostaríamos hoje de falar um pouco sobre o tema pecado, mas eu não quero aqui apontar o seu erro, o seu pecado, e sim falar dos nossos pecados, né? Mas antes disso, gostaria de chamar atenção, né, para algumas coisas, como a visão que tem tido hoje o pecado no mundo. E para isso, eu gostaria de inicialmente fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo de 9, a partir do versículo 1 ao versículo 3. É sobre a cura de um cego de nascença, que foi curado por Jesus. Então diz o texto: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós vemos aqui um evento acontecido, né, onde estava Jesus e o seu colégio apostólico, né, ainda enquanto eles estavam em formação. E Jesus curou um cego de nascença, mas o que surpreende é que os discípulos de Jesus, quando viram aquele cego, eles já fizeram uma suposição: aquele homem nasceu cego porque ele, ou melhor, aquele homem é cego porque ele ou seus pais pecaram, né? Essa pergunta, ela não quer calar hoje, né? Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vemos essa atitude das pessoas, né, de tentar olhar e analisar os pecados na vida dos outros. Ué, o que ele fez para acontecer isso, né? Não, deve ter acontecido alguma coisa, né? E foram o que eles pensaram: alguém deve ter pecado, ou seus pais para que ele nascesse cego, ou ele mesmo pecou, né, e recebeu como recompensa essa doença, né? E na página anterior da minha Bíblia, no capítulo 8, existe o famoso texto em que Jesus salva uma mulher adúltera. E diz o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, aqui nós temos um exemplo, o famoso exemplo da história da mulher adúltera, onde Jesus chamou a atenção daqueles que estavam o colocando à prova, tentando buscar nele alguma falta, e a maneira como Jesus expressou para que aquelas pessoas que eram pessoas da lei, né? Eram pessoas da moral, eram entendidos da lei, para que eles pudessem compreender, foi: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós sabemos então, como foi lido agora, que cada um foi se retirando, um a um, não podendo fugir a essa realidade, acusados pela própria consciência de que eles tinham pecado, né? E então isso mostra a questão da consciência do pecado, né? Então o pecado dos outros, né, é o que muitas vezes o ser humano tem a tendência a olhar. O crente tem a tendência de olhar. E, na verdade, né, e o nosso pecado? Né? Nós temos que olhar para o nosso pecado. Eu tenho que olhar para o meu pecado. E eu pequei, eu tenho pecado, e eu não quero de modo algum constranger a pessoa que está ouvindo, mas o que diz a Bíblia sobre isso, né? Eu, particularmente, tive na Bíblia uma grande revelação quando eu li em Romanos 3:23. Vamos lá? Estamos abrindo. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E que diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha aqui. O que a Bíblia está dizendo é que todos pecaram. Isso quer dizer todo mundo, né? Então, lá no céu, né? Não sabemos como é o céu, né? Temos uma exposição aqui das Escrituras, né? Mas podemos falar, cremos no céu. Lá tem um cadastro e que fala onde todos os que pecaram, né? E lá vai estar o teu nome, lá está o meu nome, assim como lá também está o nome de todos aqueles que nós conhecemos, os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos pregadores, o pastor, ele também está lá. Evidentemente que o normal é que o pastor seja um pecador redimido, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta palavra carece, em outras versões, diz que estão destituídos da glória de Deus, estão longe, estão afastados. Então, qual é a consequência do pecado? É separar o homem de Deus. Agora, isso é motivo, né, para que tomemos, né, então, uma postura, né? O que eu penso, né? Qual é a expectativa que eu tenho, então, diante do fato que eu pequei e que todos pecaram? Aliás, né, quero só fazer ainda, né, uma observação que passou, é que lá no céu, né, vai estar o nome de todas as pessoas, né, e todos os que pecaram. E lá vai estar o nome de todo mundo. Agora, o único que não pecou e que viveu sobre essa terra foi Jesus Cristo. Este veio para cumprir a lei. E poderemos falar disso nos outros vídeos, né? Mas então, qual é
a consequência do pecado? É justamente que nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus tem, né, uma solução para isso, né? Qual é essa solução? Nós podemos ver em Romanos capítulo 23, desculpe, Romanos não tem 23 capítulos, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, aqui está, né, o antídoto, a solução, né, para a salvação e para a regularização do homem para com Deus. O antídoto para o pecado, nós podemos falar no outro vídeo. Agora, a salvação, o que está escrito aqui? Que o salário do pecado é a morte. E o que é a morte, senão a separação de Deus, a qual todos estão separados porque pecaram. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Ele dá, o benefício que Ele dá, não pelos nossos merecimentos, né? Ninguém pode comprar isso, é a vida eterna através de Jesus Cristo, né? Este que foi aquele que nunca pecou e que veio para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para que através do seu sangue derramado fossem pagos os preços dos nossos pecados, para que nós obtivéssemos então o perdão de Deus e a salvação. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe e que esta mensagem possa trazer o benefício para a sua vida. Em nome de Jesus.